Então, beleza. Tendo isso em mente, vamos ver esses triângulos retângulos que eu mencionei aqui. Então, olha só. Tem vários triângulos retângulos possíveis que, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente acha alguma coisa. Tá vendo? Olha só. Aqui, ó. Olha bem. Isso aqui é como se fosse, tá? Ó, tem uma circunferência aqui. Esse polígono, esse pentágono da base está inscrito. Então, esse centro aqui, ó, de OA, tá? Esse centro ligado a esse vértice aqui do polígono seria o raio, né? E aqui nós temos o raio e aqui nós temos o A1, que a gente chamou de apótema da base. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, né, a gente acha, né, o R. Por quê? Esse AM aqui é o quê? É o lado dividido por 2, é metade do lado. Então, aqui o Teorema de Pitágoras, né, pelo Teorema de Pitágoras, ficaria R ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, sei lá, se ele der o lado pra gente e o apótema da base, a gente acha o raio, por exemplo, tá? Ou a gente acha o apótema, enfim. Mas é um triângulo possível, tem que ter em mente. Isso aqui é um triângulo retângulo e a gente pode aplicar Pitágoras. Outro possível aqui, ó, no triângulo VMA. Então, ó, V lá em cima, M aqui, ó, né, a mediana desse lado aqui, né? E o A, que é um vértice do polígono da base. Então, L1 é quem é a aresta lateral, A é o apótema da pirâmide, e mais uma vez a gente tem aqui metade do lado, né? Então, L1 ao quadrado, né? Ou seja, a aresta lateral ao quadrado, é o apótema da pirâmide ao quadrado, mais metade do lado ao quadrado. Tá bom? Tenha em mente que esse triângulo é possível também. Tá? E não só para pentágonos. Tá? Aqui é um exemplo de pirâmide pentagonal. Nos outros vai valer também. Show? Talvez só role uma adaptação, né? Porque aqui tem raios e tal. No quadrado muda um pouquinho. Vai ser a diagonal, no caso. Mas enfim. Aqui, nesse outro triângulo VOA, o VOA. VOA, tá? Então, olha só. Onde que está aqui o ângulo de 90 graus? Aqui dentro. Então, ó, a altura da pirâmide, a aresta lateral e o raio. Então, a aresta lateral ao quadrado vai ser a altura da pirâmide ao quadrado mais o raio ao quadrado. Beleza? Então, ó, sempre usando os conhecimentos anteriores que a gente viu, tá? Então, essa parte de polígono inscrito e tal, de polígono mesmo, né? Área de polígono, triângulo pitagórico, é importante estar bem definido, tá bom? Para não mandar mal nos exercícios e entender o que está acontecendo, beleza? Já aqui, ó, no triângulo VOM, tem a altura, o apótema da base e o apótema da pirâmide, tá bom? O apótema da pirâmide aqui, ó, é um triângulo retângulo possível também. Nesse caso, o apótema da pirâmide ao quadrado vai ser a altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Obviamente, não quero que vocês gravem isso aqui, tá? Não quero que vocês gravem isso aqui. Só quero que vocês entendam que muitas vezes vários exercícios vão sair com vocês fazendo o triângulo de Pitágoras para achar alguma coisa. Dados dois lados, né? Você vai achar o outro. E esse outro vai te ajudar a resolver o exercício em si. Então isso aqui é só um start, é só um pontapé inicial para ajudar no raciocínio de vocês. Beleza? Eu não quero que vocês gravem essas formas, porque é tudo aqui Teorema de Pitágoras. Beleza? Você tem que saber também só o que, assim, o que é cada coisa. E esse triângulo aqui vai ser retângulo? Sim, vai ser retângulo, né? Porque, ó, tá lidando com alturas, tá lidando aqui, ó. Seria, entre aspas, aqui tá esse apótema da pirâmide aqui. Seria a altura da face, né? A altura do triângulo da face. Beleza? Então tenham em mente que aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente pode chegar em várias dessas equações e dessas expressões, né? E resolver as coisas quando elas se tornarem equações, tá bom? Então, beleza. Então, um caso particular agora da pirâmide regular, que é o tetraedro, que a gente viu lá antes, tá? Mas agora a gente está tratando, calma, o tetraedro, né, regular. Então, uma pirâmide particular formada por 4 triângulos congruentes e equiláteros. Então, olha só. Já está falando aqui que os triângulos têm que ser equiláteros, ou seja, todos os lados com a mesma medida, tá? Congruente. É o tetraedro regular, ou seja, tetra 4, edro face. Então, no tetraedro regular, as 4 faces vão ser triângulos. Beleza? Nele, qualquer uma das faces pode ser considerada a base. O tetraedro regular é um caso particular de pirâmide regular. A gente viu lá aquele tetraedro, mas ele estava, né, oblíquo, ele estava um pouquinho torto. Tentem imaginar como é que seria um poliedro, com 4 faces triangulares, tá? Onde esses triângulos são equiláteros e onde cada um pode ser base. Tentem imaginar ele aí. Dá um tempinho, ele está aqui. Esse é o tetraedro regular. Tá vendo aqui, ó? Esses triângulos aqui são equiláteros, congruentes. Qualquer um pode ser a base. Se eu virar ele, ele vai ser base. Se eu jogar ele um pouquinho para trás, ele vai ser base.
E como é que fica a planificação? Justamente, ó, 4 triângulos, né? Equiláteros, tá? Congruentes, mesma medida. E, ó, 1, 2, 3, 4. Pensa que para construir ele, ó, a gente faz meio que, vamos fazer uma caixinha, um origami, né? Essa parte pontilhada vai ser dobrada. Então, se a gente dobrar para cima, né, a gente tem o nosso tetraedro. A gente vê que a base vai ser um triângulo e as faces laterais também serão triângulos. E todos eles têm a mesma medida, tá bom? Todos eles são congruentes. Então, aí o tetraedro regular, se aparecer, não se assustem, tá bom? Ele é um pouquinho esquisito de ver assim quando ele aparece, costuma gerar dúvida, mas não, ele é só um caso particular da pirâmide regular, onde todas as faces são triangulares. Beleza? Bom, e agora a área da superfície da pirâmide. Do mesmo modo que a gente viu em prismas, nas pirâmides a gente tem também a superfície lateral. Ó, percebe que eu não estou calculando, não estou chamando de área ainda. Então, a superfície, a parte do plano que ocupa, beleza? Então, a superfície lateral é formada pelas faces laterais. Então, se eu estiver falando de superfície lateral, estou considerando só as faces laterais. E qual seria a área lateral? É a área da superfície lateral. Aí eu estou pegando um número que expressa, né, essa porção do plano que essas faces ocupam. Aí eu estou chamando de área lateral. Então, a área lateral é a área das faces laterais. Beleza? Superfície total, então agora eu estou considerando as faces laterais e a base também. Então, a área total é a área da superfície total. Beleza? E como é que calcula a área de uma pirâmide, Pedro? Bom, vai variar, né? A gente sabe calcular a área de triângulos. E as faces laterais são triângulos. Então, dada, né, tipo, um poliedro, que seja uma pirâmide, nós vamos calcular a área lateral, calculando a área de triângulos, de alguma forma que a gente aprendeu, tá? Mas, ele pediu a área total, mais a área da base. E a área da base vai depender do polígono que ela seja, né? Se for um pentágono, a gente tem que calcular pela forma de área de um polígono qualquer. Se for um triângulo, a gente calcula também. Se for um quadrado, a gente sabe que é lado vezes lado. E aí vai variando, tá bom? O que você tem que ter em mente a área lateral é a área da superfície lateral, das faces laterais. E a área total é a área da superfície total, ou seja, das faces laterais e a base. Beleza? E agora vamos entrar em volume da pirâmide. Bom, aqui nós temos uma pirâmide zona, né? Ó, uma pirâmide zona aqui, ó. Tá bom? Essa grandona aqui. E temos uma pirâmidezinha, ou seja, a gente pegou um polígono, né, num plano, pegou um outro plano aqui, nesse caso o π, cortou, né, seccionou essa pirâmide aqui em cima e, ó, percebe que criou outra pirâmidezinha. Assim, ela não está, claro, pode ser considerada uma pirâmide independente, mas ela está aqui compondo a pirâmide zona também, tá? É que nós temos duas alturas e tal, enfim, vamos ver o que a gente vai criar com isso aí. Bom, como a gente estudou na aula 28, se duas figuras geométricas são semelhantes, com razão k entre suas dimensões lineares, isso a gente viu que era uma parte até um pouco confusa, né? Mas estou falando que a razão é k, entre as suas dimensões lineares, tá bom? Então, suas áreas têm razão k ao quadrado, isso a gente viu. No volume, no caso, o volume vai ter razão k ao cubo. Mas enfim, é que eu estou preocupado com a área nesse momento. Para depois chegar no volume da pirâmide, a gente vai entender por quê. Bom, então no caso k vai ser quem? Vai ser a razão entre as alturas h e x. Então, olha só. Essa aqui é h, é a altura da pirâmide zona, x é a altura da pirâmidezinha. Então, se eu dividir h por x, eu acho uma constante de proporcionalidade k. Beleza? Uma razão k entre suas dimensões lineares. Estou chamando de k. h dividido por x é k. Beleza? Então, beleza. Então, o k é h dividido por x. Então, quem vai ser o k ao quadrado? Vai ser justamente h ao quadrado dividido por x ao quadrado. Isso vai me dar uma relação entre áreas. Beleza? Mas as bases pentagonais também são semelhantes. Essa pzão aqui, ó, base pentagonal a maior, pzão, e o pzinho também são semelhantes, né? Porque essa pirâmide aqui é toda semelhante. Beleza? Então, a razão de áreas entre, né, esse pentágonozão e esse pentágonozinho também vai ser o nosso k ao quadrado, né? Que é h dividido por x ao quadrado. Beleza? Eu parti aqui do linear, elevei ao quadrado, porque se eu estou considerando uma razão linear, se eu levar ao quadrado eu encontro uma razão de áreas, e aqui eu já estou achando a razão de áreas, do pzão dividido por pzinho, tá bom? Então, a área de pzão dividido por pzinho, h dividido por x ao quadrado. Então, agora a gente vai considerar duas pirâmides das bases, de áreas da base são iguais, e têm a mesma altura. Vejamos o que acontece com as áreas das seções transversais, situadas a uma mesma distância do vértice da pirâmide. Então, olha só. Agora aqui eu tenho continuo tendo a nossa pirâmide pentágono que a gente tinha,
Só que agora eu botei uma pirâmide triangular, tá? É um tetraedro, mas não regular. Beleza? E a mesma coisa, ó. A altura continua sendo Hzão, a altura aqui continua sendo Hzinho. Vamos ver o que acontece aqui. Bom, a gente já viu isso aqui, né? Que a área do pentágonozão dividido pela área do pentágonozinho é h dividido por x ao quadrado, né? E da mesma forma, aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Se a gente usar o pensamento do slide anterior, a área do P2zão dividido pela área do P2zinho vai ser h dividido por x ao quadrado também, né? Considerando que aqui o k era h dividido por x, é uma constante tipo linear, aqui a constante de área vai ser o k ao quadrado, que é h dividido por x ao quadrado, beleza? E daí a gente tira então o quê? Que esse lado aqui, ó, a área de P1 dividido por área de P1zinho, é igual a área de P2ão dividido por área de P2zinho. A gente chega aqui, né? Se tudo é igual a h dividido por x ao quadrado, e esses dois são iguais, um é igual ao outro. Beleza? Mas o que eu quero dizer com isso? Bom, a gente considerou que a área de P1zão, né, é a área de P2zão, porque olha só, cujas áreas da base são iguais e têm a mesma altura. A gente está falando que essas pirâmides têm áreas da base iguais. Ah, mas os polígonos são diferentes. Beleza, mas eu estou falando que esses polígonos têm áreas de base iguais. E a gente já viu que polígonos diferentes podem ter sim a mesma base. Beleza? Então, beleza. Então, olha só. Como consideramos inicialmente que a área de P1zão é igual à área de P2zão, concluímos que a área de P1zinho é igual à área de P2zinho. Né? Se essa área é igual a essa área é igual a essa. Para qualquer plano horizontal π que cortou aqui. Beleza? Então, pelo princípio de Cavalieri, que a gente viu na aula passada também, né, os volumes das pirâmides são iguais. Né? Pirâmides com bases iguais e com a mesma altura têm volumes iguais. Então, o princípio de Cavalieri é aplicado a prismas, é aplicado a pirâmides. A gente vai ver que pode ser aplicado a cilindros, pode ser aplicado a cones, tá bom? Desde que se sigam essas coisas principais, esses conceitos principais, tá? Então, pirâmides com bases iguais e com a mesma altura têm volumes iguais. Beleza? Pelo princípio de Cavalieri, é isso que ele diz. Tá? Se isso não ficou muito claro, voltem lá na aula de princípio de Cavalieri, tá? Que tem uma explicação um pouco maior, né? Um pouco mais detalhada, e voltem aqui, tá bom? Para fazer mais sentido. Show, mas a gente não generalizou, a gente não achou a fórmula, né? Uma fórmula, alguma coisa que dê pra gente a área da pirâmide, e é isso que a gente vai buscar agora, tá bom? Depois dessa parte inicial. Então, olha só, como é que seria o volume da pirâmide triangular? Então agora a gente vai decompor um prisma em 3 pirâmides, como indicam as figuras. Olha só, eu tenho aqui um prisma, tá? Um prisma triangular, tá vendo? Ele é um prisma, ó. Não é mais esse aqui não é uma pirâmide, hein? É um prisma triangular. Repara que as faces laterais são retangulares, beleza? E ele tem as duas bases, né? A pirâmide só tem uma base, né? Então olha só, nós temos aqui um prisma triangular e a gente vai dividir esse prisma em 3 pirâmides. Olha só. É importante que vocês consigam enxergar, mas se não conseguir, a gente vai ver no exemplo do GeoGebra daqui a pouco. A primeira pirâmide que ele está tirando, ó, é essa aqui da frente, ó. Essa aqui da frente, o DBAC, tá? Começando pelo vértice, tá? DBAC, ó, tirou essa pirâmide aqui. Tá vendo? A segunda pirâmide é essa aqui, ó. CDFE, ó. C é o vértice dessa pirâmide, CDFE, ó. Tirou a pirâmide, tá vendo aqui, ó? E a terceira pirâmide é um pouco mais difícil de enxergar, mas tentem usar a abstração de vocês, ó. Quem seria o vértice dela? O vértice dela seria o vértice B, aqui, ó. Então é o BCDE, tá bom? Todas as faces aqui triangulares ele tirou. Se a gente unir essas 3 pirâmides, o que a gente forma? O nosso prisma triangular que a gente tinha. Então, ó, ele está chamando o volume do prisma, né, de V1 mais V2 mais V3, ou seja, o volume do prisma total vai ser o volume dessa pirâmide 1 mais o volume dessa pirâmide 2 mais o volume dessa pirâmide 3. Que se eu unir, eu volto a ter esse prisma aqui. Beleza? E o volume desses prismas aqui são iguais. Tá bom? Eles têm... Assim, é um pouco mais difícil de enxergar. A gente vai ver um pouquinho melhor no GeoGebra para ficar um pouco mais visual. Mas eles têm volumes iguais. Tá? Eles têm às vezes a mesma base, a mesma área. Se a gente fizer os cálculos, eles têm os volumes iguais. Então eu estou chamando todos esses volumes aqui, V1, V2 e V3. Já que são iguais, eu estou chamando de V. Tá bom? Só de Vzão, tá? Então, o volume do prisma vai ser 3 Vzão. Então, quem vai ser Vzão? Quem vai ser o volume de uma dessas pirâmides? Vai ser justamente o volume do prisma dividido por 3, tá? Se eu unir,
esses três aqui, eu volto a ter o nosso prisma triangular, tá? Então, como o volume do prisma é a área da base vezes a altura, isso a gente viu também, né? Nós temos que o volume dessa pirâmide triangular vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. É a terça parte do volume do prisma, tá bom? Nesse caso aqui, a gente pegou o prisma, dividiu ele em 3 pirâmides e consegue chegar nessa formulazinha de que o volume da pirâmide triangular é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá bom? Diferente da do prisma, que é só a área da base vezes a altura. Beleza? Bom, a propriedade citada no slide anterior pode ser verificada experimentalmente. Se a gente quisesse encher uma vasilha em forma de prisma usando um recipiente em forma de pirâmide, tá? Com mesma base e mesma altura, isso é sempre importante, mesma base e mesma altura, seria necessário usá-lo 3 vezes. Então, se a gente tivesse aqui nosso, por exemplo, nosso cubo, e ó, reparem que essas 3 pirâmides aqui, né, tem a mesma base, tá, que o nosso prisma, aqui no caso, o nosso cubo, né, e a mesma altura, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode parecer bizarro, tá? Mas a gente usaria 3 vezes aqui elas cheias para encher esse cubo aqui, tá bom? Experimentalmente isso foi comprovado, tá? Então, por isso que se esse volume aqui é a área da base vezes a altura, o volume de uma das pirâmides vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. E é claro, se eu somar os 3 volumes dessas pirâmides, eu volto a ter o volume do meu prisma, nesse caso aqui, o volume do nosso cubo, tá bom? E bom, vamos agora para um exemplinho no GeoGebra para ajudar um pouco melhor na visualização dessa propriedade, dessa coisa que eu acabei de mostrar, tá bom?